vou já liberar as crianças. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pastor José, vou ministrar a ceia. Pastor José, porque depois eu vou dar o seminário e eu vou fazer a oração. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. As crianças até 8 anos podem ir para a escolinha, estão liberadas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ok. Leia comigo aí. Diz assim, a minha tradução diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos repetir? Diga após mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos participar da ceia. Eu lembrei, tinha esquecido. Carol, fica de pé. Isso, pode ficar de pé você. Isso, ok. Teu pai me ligou muito feliz esses dias. E a Rosana queria te parabenizar, eu também. A Carol, ela fez muito esforço e ela passou entre uma das 15 candidatas no vestibular para medicina. E é um exemplo para a gente, uma menina dedicada, que nunca nos envergonhou, sempre deu um bom testemunho na igreja. Então quero que você conheça a Carol, quero que Deus te abençoe muito, né? Teremos uma médica. Espero que eu esteja vivo para você poder cuidar de mim. Dê um aplauso a ela. Parabéns. Universidade Federal. Compartilho da sua alegria. Te conheço já há muitos anos, quando você era Carolzinha, agora é Carol, ok? Voltando então, queridos, nós vamos participar da ceia, enquanto eles estão organizando ali. A Bíblia diz que nós precisamos fazer uma autoanálise, examinar o nosso coração, as intenções, propósito do nosso coração. O apóstolo Paulo diz que quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós precisamos ter um motivo. Por favor, pastor Zé. O motivo e a intenção correta, o propósito correto, o alvo correto, o objetivo correto. Normalmente nós fazemos um pãozinho. Quem faz esse pão, pastor José? A Eunice que faz esse pão. Esse pãozinho é um pãozinho sem fermento, mas pode ser também com fermento, não há nenhum problema, que é apenas uma simbologia. A Bíblia fala que o corpo de Jesus era um corpo sem pecado. O único pecado que foi colocado sobre o corpo de Jesus foram os nossos pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. Nas feridas de Jesus, o Pai colocou as nossas doenças, colocou as nossas maldições. Por isso a Bíblia diz que Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Ele foi maldito em nosso lugar. Então, quando nós participamos do corpo de Cristo, nós estamos identificando-nos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Então, estou discernindo o propósito da ceia. É uma simbologia, mas isso aqui é um ato profético, o qual Deus manda realizar. Deus não diz que nós devemos fazer isso toda semana, todos os dias, todos os meses, uma vez por ano. As igrejas divergem em opiniões em relação a isso, não há nenhum problema. Há uma igreja no nosso país que eles têm a Santa Ceia somente uma vez por ano. Lá em São Paulo, eu conheci uma igreja que eles tinham a Santa Ceia todo sábado para os membros, todo sábado, e eles não eram adventistas, todo sábado eles tinham a ceia para os membros, domingos cultos de celebração. E algumas igrejas fazem uma vez por mês, outras igrejas têm o seu, vamos dizer, a sua maneira, a sua liturgia, né? E o sangue, o que representa o sangue? Assim como a dona de casa, a pessoa que lava a sua roupa, ela usa o sabão para tirar a sujeira. A Bíblia diz que o sangue é o que lava o nosso coração de pecado. O sangue é o que nos purifica. Então eu preciso entender que o sangue de Jesus, ele quando é derramado em meu espírito, quando ele é derramado em meu coração, ele tira a sujeira do pecado. Ele sara a ferida. Ele cura aquilo que o pecado faz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cada vez que nós pecamos, algo dentro de nós morre e apodrece.
Então eu preciso estar sempre me alimentando da palavra de Deus, sempre lavando e tirando toda a sujeira. A Bíblia diz que eu preciso examinar a mim e eu preciso discernir qual é o propósito da Santa Ceia. E aí a Bíblia diz assim, o próximo texto, versículo 29, diz assim: pois o que come e bebe, sem discernir, come e bebe, trazendo juízo para si. A pessoa que come o pão e bebe do cálice, ou seja, ela faz um ato profético de forma relaxada, negligente, irresponsável, achando que é apenas uma brincadeira, essa pessoa ela traz juízo, ela traz julgamento. Qual é o juízo, qual é o julgamento que ela traz? Versículo 30 diz assim: eis a razão porque há entre vós, diga comigo, muitos. Outra vez. Então Paulo está dizendo que quando a pessoa participa da ceia sem discernir, sem entender, de forma irresponsável, ela vai trazer, primeiro, fraqueza espiritual. Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém dizer assim: rapaz, eu não tenho força para orar, eu não consigo orar, eu oro 2 minutos, pastor, e eu não sei mais o que falar para Deus. Fraqueza espiritual. O que mais traz? Todo tipo de doença e enfermidade. E o que mais traz? Morte prematura. Muitos que acabam morrendo, literalmente morrendo fisicamente, não só espiritualmente, porque simplesmente não discerniram o propósito do corpo e do sangue do Senhor. Então eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma oração muito simples. Pastor, eu recebi a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas às vezes há coisas no meu coração. Eu sempre digo que existem 2 caminhos para qualquer pessoa. Existe um caminho o qual nós erramos, pecamos e falhamos e nos arrependemos. Mas existe o caminho o qual nós vivemos em pecado. Viver em pecado é um caminho, o qual traz consequências trágicas. Errar, pecar, falhar e se arrepender é um outro caminho. Então, se você precisar falar alguma coisa com Deus, você vai ter 1 minutinho para se consertar, para arrumar sua vida com o Senhor. Amém? Eu pediria que você, por favor, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. 1 minuto. Eu quero que você fale com Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pai Celestial, nós damos graças a Ti. O Teu nome é precioso, Jesus. O Teu nome é maravilhoso. O Teu nome é grandioso. Teu nome é vivo. Teu nome é eterno. Teu nome é santo. E nós, Senhor Deus, nos reunimos nesse lugar para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Discernimos e entendemos que o corpo de Cristo é para que nós tenhamos saúde, sejamos pessoas saudáveis. O sangue dele é para que nós tenhamos saúde no espírito, que o nosso coração seja também saudável, seja limpo, seja reto diante do Senhor. Se o nosso coração guarda raiva, mágoa, se o nosso coração guarda uma ofensa, se o nosso coração está escandalizado ou ofendido por causa de alguém, nós liberamos essa pessoa e nós liberamos a nós mesmos. Nós recebemos a graça, o perdão, o amor e a misericórdia. A Ti, somente a Ti, honra, louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor. Levante tuas mãos, diga: graças te dou, Senhor, no precioso nome de Jesus. E todos digam amém, glória a Deus. Então eu vou pedir para você sair pelas laterais, pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar e nós vamos participar da ceia juntos. Enquanto isso, vamos cantar, vamos adorar ao Rei dos Reis. Fechou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim
o mundo não conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Todos somos venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado, que é entregue em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Pai, nós damos graças a Ti. Levante esse pedaço de pão para o céu. Nós damos graças pela morte de cruz, pelo Senhor que foi crucificado em nosso lugar. E nós participamos da morte e da ressurreição do Senhor. Nós fazemos esse ato profético pela fé na Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor.
precioso nome de Jesus. Coma do pão, todos vocês. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levante o cálice para o céu. Nós damos graças. Por mais que façamos alguma coisa para Ti, nunca conseguiremos pagar o que fizeste por nós. Graças Te damos pelo sangue derramado por nós, que nos limpa, lava, purifica, santifica. Precioso nome de Jesus. Muito obrigado. Tome do cálice. Deixe sobre os bancos, as cadeiras. Os diáconos do dia vão recolher. Levante a sua voz em oração, em adoração. Esqueça um pouquinho da pessoa que está ao seu lado. Seja seu marido, seja sua esposa, seja seu filho, sua filha, seja seu pai, seja sua mãe, seja apenas um irmão em Cristo. Comece a falar com o Senhor. Comece a adorá-lo, a glorificar o nome dEle, a exaltar o nome que é precioso, nome que é grandioso, nome que é majestoso, nome que é digno. Deixa Ele ouvir sua voz, deixa Ele ouvir seu coração, deixa o Senhor ouvir sua alma, seu íntimo, aquilo que há de mais profundo no seu interior. Deixa Deus ouvir você, deixa Deus ouvir sua voz, a sua oração. A oração é um diálogo. A oração é você se abrir e falar: Senhor, eis-me aqui para te adorar. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer que nós sejamos religiosos, mas Ele quer que nós sejamos filhos. Então saia da sua zona de conforto e adore o Rei, adore o Senhor dos Senhores. Adore, adore o Príncipe da Paz. Inclina teus ouvidos, nossa oração e a nossa adoração, Senhor. Oh Jesus, oh Senhor Jesus, maravilhoso és tu. Ele é maravilhoso. Damos a Ti a honra, damos a Ti a glória. Entramos em Tua presença na sala do trono. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amamos a Ti, oh Santo de Israel. Precioso é o Teu nome, precioso é o Teu nome, glorioso é o Teu nome. Aleluia. Ele é filho de Deus, poderoso. Ele é o meu tribo de Judá. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco todos os dias.
promessa dele não falha. A promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Recebe o louvor e o altar da adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Levante as suas mãos para o céu e diga comigo: Pai, nós damos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estejam atentos à Tua palavra. Revela-te a mim, Senhor, no precioso nome de Jesus. Levante sua mão bem alto e diga: que a minha casa e a minha família estejam guardados e protegidos. Que os anjos do Senhor possam se acampar e nos guardar, no nome de Jesus. Eu ando em autoridade. A palavra de Deus diz que eu tenho poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, me causará dano algum. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Todos digam amém. Dê um aplauso forte ao Senhor, no nome de Jesus. Para mim, ok. Muito obrigado. Vamos sentar, por favor. Eu gostaria de pedir, os meninos, pode sentar. Obrigado, Deus abençoe. Gostaria de pedir para você não se levantar, não conversar, não ficar batendo papo, não ficar mandando mensagem pelo celular. Amém? Algumas pessoas vêm para a igreja e acham que aqui é o lugar para namorar, ficar abraçando a namorada, a esposa, o marido. Não é o momento. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tu tem o tempo determinado pelo Senhor. Esse é um momento de reverência, de respeito. É um momento de você abrir sua alma, seu coração, para você poder receber de Deus. Amém? E nós vamos falar assuntos aqui que são assuntos pesados. São assuntos que, quando eu viajo, na maioria das vezes, para ministrar isso aqui, são assuntos difíceis. São assuntos em que há muita manifestação demoníaca, porque nós vamos mexer com coisas do mundo espiritual. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, no que eu vou falar. Muitas coisas você já sabe, muitas coisas a maioria de vocês já aprenderam, algumas coisas nós vamos simplesmente relembrar, outras coisas serão revelações novas para muita gente. E deixa eu falar algo para você. Se você praticou algum desses pecados, nós vamos nas próximas semanas, o mês de janeiro todo, nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos fazer unção, vamos fazer oração, vamos fazer renúncia, vamos abençoar você, vamos ajudar você. O propósito aqui não é te dar uma palavra de condenação. Diga, palavra de condenação. Não é esse o propósito. Diga, não é esse o propósito. Então eu quero que você abra sua alma, seu coração. Nós vamos falar algumas coisas aqui. Eu queria, antes de começar aqui, que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos. No capítulo 1,
Não precisa abrir não, ô Natan, só deixa ali que eu vou ler. Só dá um toque para mim, isso, para mim poder mudar. Capítulo 1. Acharam? Começa assim, logo que saíram da sinagoga, versículo 29, Marcos capítulo 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar. A febre a deixou e ele começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e endemoniados. Diga, doentes e endemoniados. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que você entenda. Nem toda doença ela é causada por um demônio. Mas todo demônio pode causar uma doença. Amém? Então, esteja atento no que eu vou falar para você. Eu quero ler outro texto com você aqui. Está um pouquinho acima aí para você entender. O que Jesus fazia? O ministério de Jesus era um ministério de cura e um ministério de libertação. O versículo 21 diz assim, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus congregava, Jesus ensinava, Jesus ia adorar a Deus. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Então nós vemos aqui uma manifestação de uma pessoa que ela estava possuída por um demônio. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus disse assim, cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados e perguntaram uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Então, quero que você ouça o que eu vou dizer. Nós estamos filmando isso aqui, vai estar no YouTube depois, se você quiser ouvir mais uma vez, 2, 3, 4. Existem algumas coisas que eu preciso diferenciar em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está paralelo ao nosso. E para que esses seres que estão no mundo espiritual se manifestem no mundo físico, os demônios, eles precisam de um corpo, porque são seres espirituais que não têm corpos. Demônio é uma raça diferente de anjos caídos. Assim como existem, por exemplo, pessoas de a cor da pele negra, cor da pele branca, cor da pele vermelha, loira, morena, ruiva, mulato, mulata. Existem raças de demônios diferentes e especialidades de ação diferentes. Demônio não é a mesma coisa que anjo caído. Anjo caído, eles são maiores em força e violência. De onde então saíram os demônios? Existem muitas teorias, mas eu não quero confundir você. Então, eu prefiro que você simplesmente, presta atenção aqui, irmão, olha para mim, deixa a pessoa. Normalmente, já acabei de falar para você, quando nós começamos a ensinar sobre isso, a gente sempre tem manifestações. Então, não se preocupa não, só olha para mim e presta atenção. Deixa que eles vão cuidar da pessoa lá. Então, sempre as pessoas, às vezes, elas misturam um pouquinho algumas coisas. O que elas misturam? Elas acham que anjos caídos são demônios. Não são. Os anjos caídos, nós temos duas classes, vamos dizer assim, de anjos caídos. Uma classe são os anjos que se rebelaram contra Deus, o qual um querubim ungido chamado Luzbel, ou seja, Lúcifer, aquele que tem a luz, aquele que ilumina, aquele que brilha, ele se levanta contra Deus. E a influência, a sabedoria, a inteligência dele é tão grande que ele consegue
infelizmente, tirar a terça parte do céu da presença de Deus. Algumas pessoas dizem que o Pai, ele tem 7 bilhões de anjos. O Filho tem 7 bilhões de anjos. E o Espírito Santo tem 7 bilhões de anjos. Então ficou um vácuo, um vazio no céu. Alguns dizem que isso é uma teoria, que caíram cerca de 7 bilhões de anjos. Caíram. Se rebelaram contra Deus. Isso é uma classe. Caíram da graça, foram expulsos do céu. Agora há uma segunda classe. Que segunda classe é essa? É aquela que Judas fala que os anjos deixaram a sua posição de autoridade, o seu principado. E eles se inflamaram com mulheres, lá em Gênesis capítulo 6, e eles tiveram relações sexuais com essas mulheres. Por causa disso, nasceram gigantes na terra. Deus não fez o homem para ser gigante. Uma vez alguém teve uma visão de Jesus e perguntou assim: qual é a altura do Senhor? Jesus disse 1,83 m. Então, 1,83 m é a altura de Jesus, para você querer saber entender. Então Deus não criou os gigantes, Deus criou um ser humano na terra e houve uma contaminação. E nasceram seres híbridos. E aí, eu vou viajar um pouquinho para você entender isso. Nasceram seres com capacidade e inteligência tremendas. Os quais nós vemos que construíram, por exemplo, as pirâmides no Egito. E aí a história se prolonga. Houve uma cidade chamada Atlântida. Essa cidade, ela existiu. Isso não é história. Pessoas que já tiveram visões e revelações do próprio Jesus. Jesus fala que essa cidade realmente existiu. E por que ela foi destruída? Isso é uma outra história. A gente vai ver isso na eternidade. Deus vai explicar muita coisa para a gente. Amém? Então nós temos uma classe de anjos rebeldes e uma classe de anjos que abandonaram o seu posto, que deserdaram. Esses anjos que deserdaram, a Bíblia diz em Judas que eles estão em prisões eternas, no Hades, ou no Tártaro, ou no mais profundo do inferno, acorrentados, esperando o momento do seu julgamento, porque eles se inflamaram em desejos sexuais com as mulheres. Aí eu não vou entrar em detalhes se anjo pode ter filho, não pode ter filho, porque a manifestação de um anjo normalmente é como um ser humano, 100% completo. Eu não vou entrar nisso, mas só para você entender. Ok. Antes de Jesus vir, ninguém tinha um ministério de libertação. Nós temos pouquíssimas passagens, por exemplo, a mais famosa é Davi tocando a harpa, adorando a Deus, e o espírito imundo, por causa do louvor e da adoração, o espírito imundo sai de Saul e ele fica normal e calmo. Então nós sabemos que a música, diga comigo, a música atrai a Deus ou o diabo. Diga outra vez. Outra vez. Pronto, então você já entendeu. Então, quando Jesus vem, ele começa o seu ministério, aqui Marcos capítulo 1, ele começa o seu ministério curando pessoas, libertando pessoas, pregando o evangelho e ensinando a palavra. E Paulo fala muito sobre uma guerra espiritual, sobre batalha espiritual, e há muita coisa boa dentro desse assunto, mas há muitos exageros também. Então, quero trazer para você a visão que nós entendemos e um equilíbrio dentro disso. Nós temos poder e nós temos autoridade. Nós somos autorizados a libertar pessoas. É isso que a Bíblia Sagrada nos manda fazer. A Bíblia diz que nós temos que curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho, levar as pessoas ao entendimento e ao conhecimento de Deus. Amém? Bem, então, toda pessoa que foi chamada por Deus, entendeu o seu chamado, ela foi escolhida por Deus. Quem é que é escolhido? A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhido é todo aquele que permanece na fé, é todo aquele que permanece no evangelho, é todo aquele que persevera na palavra de Deus, na presença de Deus. Então toda pessoa, ela está dentro de uma guerra, ela está no centro de uma guerra. E aí eu quero dizer algo para você que você precisa entender, não existe
uma medição de força entre Deus e o diabo. Por quê? Satanás, quem aqui já matou barata? Quem tem medo de barata? Satanás para Deus é simplesmente uma baratinha. Seria até injustiça, não me entenda mal, seria até injustiça Deus destruir Satanás. Que é isso, pastor? Tamanha a força e a violência que o Senhor tem. Não se consegue mensurar o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus, para não fazer injustiça, Ele cria um ser, de acordo com o livro de Salmos, menor do que os anjos. Esse ser é chamado ser humano. E Deus coloca poder e autoridade nesse ser sobre os anjos. Um ser menor, porém com autoridade sobre. É um paradoxo, isso é meio complicado, mas é fácil de você abrir a mente e você vai entender. Então, o que acontece? Existe uma guerra. Essa guerra é entre o homem e o diabo. Não é entre Deus e o diabo. Para Deus, Satanás é um príncipe julgado e vencido. Amém? Mas para nós, muitas vezes não. Paulo diz que há uma guerra, uma luta. Ele diz, a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue. Ou seja, ele não está falando de uma guerra humana. Ele está falando de uma guerra espiritual. E aí, eu quero começar mostrando para você que existem 3 áreas de guerra. E onde estão elas? Primeira área de guerra são os céus. Nos lugares celestiais. Nós temos o primeiro céu, que é o céu azul. Nós temos o segundo céu, que é o espaço sideral, o céu das estrelas. E Paulo diz que ele foi ao terceiro céu, é onde está o trono de Deus. Então, no meio, no segundo céu, nós temos principados, potestades, e nós temos uma cidade espiritual chamada Babilônia. São onde os anjos caídos se reúnem para controlar o mundo. Então, existe uma guerra. Muitas vezes, o céu, ele se fecha. E a nossa oração é para quebrar o céu de bronze. Então, nós vamos batendo, orando, porque Deus manda a resposta. E muitas vezes, Deus usa o ministério dos anjos. Entenda isso. E nós temos uma passagem muito interessante, que é a passagem de Daniel, que ele ora e o anjo diz assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Porém, o príncipe, ou seja, um principado, que estava debaixo da autoridade de Satanás, me segurou, me impediu, e eu tive que lutar até que Miguel veio ao meu auxílio, à minha ajuda. Então, às vezes, as nossas orações estão sendo respondidas pelo Senhor, porém, há uma resistência. Por isso que nós temos que insistir na fé, diga perseverar. Então, nós temos um nível de guerra que é um nível, infelizmente, nos lugares celestiais. Existem lugares que você vai e parece que a palavra que é ministrada, é pregada, ela bate e ela volta. Há uma resistência, as pessoas não recebem a palavra. Aquele lugar é um lugar difícil. Aquele lugar é um lugar onde há muito pecado, muita violência, muita droga. Onde há muita coisa, muita maldição, muita coisa podre, muita coisa do inferno, e o céu se fecha, Deus não age ali. Muitos pastores começam, às vezes, um trabalho, uma igreja, a igreja não vai, até que eles desistem, fazem as malas, e aquele abraço, eles vão embora. Existem muitas cidades, infelizmente, no Brasil assim. Existem cidades que não se consegue abrir uma igreja evangélica, não se consegue pregar o evangelho. Tamanho é a opressão que há naquele lugar, porque o céu ali está fechado.
Existe um segundo nível de guerra, que é o nível terra. É onde os demônios estão agindo. É onde esses seres causam doenças, enfermidades, opressões, desânimos, mortes, assassinatos, tudo que você possa imaginar. É um outro nível de guerra. E existe uma outra área que é o mar. Nós temos no nosso país um principado poderoso chamado Leviatã, o qual trabalha com outro principado poderoso chamado Iemanjá, que é a rainha das sereias. Só para você entender, sereias são demônios. E eles agem nas águas. Quando mamãe ia na macumba, e eu acho que alguém já deve ter feito isso aqui, eu vou até perguntar, quem aqui já fez trabalho? Pastor, quando eu não conhecia Jesus, eu já fui em cachoeira para fazer trabalho de macumba. Alguém já fez isso alguma vez? Levante a mão, a irmã lá, a irmã aqui. Por que na cachoeira? Você já parou para perguntar? Você já parou para pensar por que na água? Então, escute o que eu estou falando para você. Existem seres espirituais que agem nos céus, na terra e nas águas. São áreas de ação desses demônios, os quais nós precisamos entender. Existem 5 níveis de força. Diga comigo, níveis de resistência. Ok, então está ali Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Eu quero que você abra lá. Efésios 6, 11 e 12. São 348 slides. Isso aí foi eu que fiz, eu que pesquisei, eu que li, que orei, que estudei. Corri atrás, não peguei nada de ninguém. O que eu peguei foi que eu li, que eu estudei, eu que montei. É um seminário que eu ministro em muitas igrejas. Então, nós temos 5 níveis de força, ou seja, 5 níveis de resistência. E eu quero que você abra comigo em Efésios 6, 11 e 12, que diz assim, ó. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou celestiais. Então veja só o que eu coloquei ali. Nós temos 5 níveis de resistência, os quais eu coloquei cada um deles ali para a gente poder falar algumas coisas interessantes ali. O primeiro nível de resistência, que é o maior, é o diabo. A palavra diabo, ela significa caluniador. Satanás significa adversário ou inimigo. O segundo nível de força são os principados. O terceiro nível são os dominadores. A gente vai estudar depois cada um deles. O quarto são as potestades. O quinto são as forças ou hostes espirituais da maldade. As potestades são governadas pelos dominadores. Nós vamos falar isso em Batalha Espiritual 3, se der tempo, que eu acho que não vai dar, mas fica a dica para você aí. Batalha espiritual. Eu vou lendo, vou explicando para você. Há 3 níveis de batalha espiritual, mas a igreja precisa estar, primeiramente, preparada, tem que estar liberta, curada e poderosa. Ou seja, ela deverá ter passado pelo nível 1 para conseguir ter vitória nos demais níveis. Caso a igreja entre nos demais níveis sem ter nenhum preparo com a liderança, sem intercessores e principalmente sem ter fechado as próprias, escute isso, através do ministério de libertação e cura de seus membros, a mesma sofrerá grande derrota. Ok, existe uma guerra entre o homem e o diabo. Agora, a Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Amém? Ok? A igreja, escute isso, é a única instituição ou organismo vivo autorizado por Deus para brigar contra o inferno. O menor membro no corpo de Cristo, o menor membro, a pessoa que é um pelinho no dedinho do
pé de Jesus, que nós somos o corpo de Cristo, amém? Então é um pelinho ali, aquele pelinho que está quase saindo, está ali meio tímido, não dá nem para enxergar ele. Ele tem o mesmo nível de autoridade que quem está no ombro ou no pescoço. Então diga, eu tenho autoridade. Autoridade significa que você tem autorização de Deus para o ministério de libertação. Porém, autoridade não significa experiência. Repito o que eu acabei de dizer. Isso, aí que entra o problema. Porque ainda que você reconheça que você tem autoridade, você pode ser uma pessoa inexperiente e a sua inexperiência pode trazer muitas vezes para você vergonha. E aí algumas pessoas, por fracassar, às vezes, no ministério de libertação, olha para mim, escute isso. Elas acham que o ministério de libertação não é para elas. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que nós vamos, às vezes, fracassar. Os discípulos fracassaram. Trouxeram o menino, sai demônio, o demônio não saiu. Jesus desce e fala, o que está acontecendo? Senhor, meu filho, desde quando era criança, o demônio entra nele, joga ele na água para tentar matar ele afogado, joga ele no fogo para tentar matar ele queimado. Trouxe para os seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram. Jesus ficou bravo, gente. Geração incrédula e perversa, até quando vou estar com vocês e vos sofrerei? Traz aqui o menino. E trouxe o menino. Jesus expulsou o demônio. Os discípulos ficaram com a cara no chão. Jesus, depois, no particular, começa a conversar com eles. Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Porque vocês são inexperientes. Qual que é o problema que vocês têm? Vocês não se prepararam com jejum e oração. Porque essa casta de demônio, a resistência dela é maior. Então Jesus não estava dizendo, olha, esse tipo de demônio não é para vocês, é só para mim, porque eu sou o cara, eu sou filho. Não. Ele está dizendo que a falta de experiência deles, a falta de conhecimento deles, levaram eles ao fracasso. Então eu quero colocar na sua mente e no seu coração que você tem autoridade. Porém, muitas vezes você não tem experiência no ministério de libertação. Eu lembro, eu estava na igreja do pastor Walter, uma igreja grande. Quase 1000 membros a igreja dele, lá em Santa Maria, cidade satélite de Brasília. E o pastor Walter, ele e a esposa, eles gostam muito do ministério de libertação. Não é o forte deles. E ele falou, o senhor me ensina? Eu falei, ensino. Estava dando esse mesmo seminário. As pessoas vieram à frente, e eu fui orando, pessoa por pessoa. E aí manifestou um demônio bravo num rapaz, lembro isso até hoje. Ele falou, pastor, posso pegar esse? Eu falei, fica à vontade. Segura o chifre pelo touro. Não, segura o chifre pelo touro, não. Segura o touro pelo chifre. Aí ele segurou, rapaz, sai, não sei o que. Eu saí e fui orando pelas pessoas. Daqui a pouco eu estou ali orando para uma pessoa, uma mão me batendo, pastor, corre, corre. O que foi? O rapaz está morrendo. Aí eu larguei a pessoa, corri lá, e tá o pastor Walter lá, né? Ele é moreninho e estava branco. Aí ele falou, pastor, o demônio trancou a respiração dele. O cara estava assim. Eu meti a mão no peito dele, mandei com vontade. Pá! Falei, em nome de Jesus, espírito do inferno, eu blindo o coração dele, solta o coração dele agora, em nome de Jesus, solta os pulmões, solta o corpo dele, agora em nome de Jesus. Eu moço, ai, pastor, meu Deus, o que está acontecendo? Falei, calma, meu filho. E o pastor do meu lado assim, paralisado. O demônio trancou a respiração dele e ia matar ele asfixiado. Aí terminou o culto, aquela coisa toda, nós fomos jantar, né? Eu vi que ele estava sentado ali meio sem jeito. Ele falou assim, pastor, eu quase matei o homem. Eu falei, você não é demônio para matar o homem. Ele falou, pastor, se o senhor não estivesse ali, eu não sabia o que fazer. Porque não saía o negócio. Então não significa que não tem autoridade, significa que não tem experiência. Outra vez, são casos assim que eu lembro, que me marcaram muito. Eu estou na igreja do pastor Cleito, ministrando. Aí chegou uma jovem assim, uma jovem senhora. E eu olhei para ela olhou para mim e falei assim, qual o seu nome? Ela falou um nome tipo assim, Silvia Helena, Maria Helena, um nome conjugado assim. E quando ela falou, assim, tranquila, olhando meus olhos, conversando comigo como nada. Na hora eu discerni. Mas na hora,
Eu dei um grito. Eu assustei todo mundo. Demônio desgraçado! Qual o teu nome? Ela... Eu falei, opa! Eu já sabia o nome do demônio, Maria Helena. Então... Brincadeira. Mas ela estava manifestada, conversando normalmente. Isso me trouxe algumas lições durante esse ano, que às vezes você está conversando com uma pessoa, ela está manifestada com o demônio, mas age de forma tão natural que você não percebe no mundo físico. Você só percebe se você tiver discernimento de espírito. Então, às vezes, a pessoa fica brava com o outro. Pastor, olha o que o fulano fez comigo. Não, não foi ele. Como não foi ele? Foi o demônio que estava ali. Te machucou, te feriu, você está magoado, você está triste, você está ofendido, não é? Então, o demônio conseguiu o propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Existem pessoas que elas não têm discernimento, ficam chateadas às vezes com um irmão em Cristo, com um parente, com alguém da família, e ela não sabe que a pessoa foi boca do cão e conseguiu o propósito. Então fica a dica para você aí. O que é a libertação? A libertação é algo diferente de expulsar demônio. E eu creio que eu coloquei ali, nós vamos ler. Quando se fala em libertação, imediatamente se associa a expulsão de demônios. Não podemos negar que expulsar demônios é libertar uma pessoa. Mas não estaremos aqui ensinando simplesmente como expulsar demônios. Mais que isso, como fechar as portas para os demônios não voltarem mais. As pessoas endemoniadas entram em muitas igrejas, os demônios são expulsos. Mas depois voltam e, como diz a Bíblia, o estado da pessoa fica o quê, gente? Assim, ao expulsarmos demônios de uma pessoa e esta efetivamente não for liberta, e as portas por onde entrar não forem fechadas, estaremos o quê? Piorando o estado dessa pessoa, ao invés de apoiá-la, ajudá-la, socorrê-la. Na verdade, expulsar demônio é fácil, pois não é em nosso nome, mas no poderoso nome de Jesus. Então, expulsar demônio, eu digo que é um ato de fé. Libertação é um processo que pode ser rápido ou pode ser demorado. Depende da pessoa mais do que do ministrante ou de Deus. Esses sinais vão seguir os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. 2 pontos importantes. Primeiro, expulsar demônio é um ato de fé. Guarda isso no seu coração. Repreendeu Jesus demônios, saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Foi o que eu falei para você. E Jesus lhe disse, por causa do quê? Da fé. Então o problema é o quê? É o ato de fé. É a pessoa que não entendeu ainda. Como é que eu faço para expulsar aquele demônio? Eu tenho que ter alguma coisa, uma unção especial? Não. Você precisa entender o que é a fé. Amém? Leia para mim. Ótimo. Eu quero mostrar um filmezinho para você. Número 1, quero que você coloque para mim aí. E a gente vai fazer um comentário. Davi, as laterais. Pulseirinha na nossa igreja, mas o Espírito de Deus vai engolir agora essa pulseirinha, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar em línguas, meus irmãos.
Ok. Tá ótimo. Pode tirar. Isso aí é baseado em fatos reais. É um filme, foi feito em Portugal, se eu não me engano. E ele é baseado em fatos reais de um feiticeiro que foi liberto. E você viu a violência daquele rapaz. Nós já passamos por muitas situações assim na nossa igreja. Tamanho a aliança que a pessoa, consciente ou de forma inconsciente, fez com demônios, e quando você vai pegar a pessoa para expulsar aquele demônio, a violência dele contra você é muito forte. Mas o nome de Jesus é maior e mais poderoso. Amém? Então você não precisa ter medo disso. Ok. Depois que nós expulsamos o demônio da pessoa, ou os demônios da pessoa, que às vezes a pessoa tem mais de um. E se a quantidade, você pode fazer assim, você pode expulsar individual ou por atacado. No varejo ou no atacado, né? Se for 7, 8, você vai um por um. Mas se for 200, 300, você fala, segura na mão toda aí, isso, abraça um ao outro. E aí você manda embora em nome de Jesus, ok? Agora tem que ter muito cuidado. O meu pastor Ayrton, muitos anos atrás, a Wanda, a esposa dele, foi orar por um rapaz. E ela pegou o rapaz lá e está orando. O rapaz jogou ela no chão, voou na garganta dela e começou a apertar a garganta dela. E tinha muita gente endemoniada, né? E a Wanda caída no chão, você só via as pernas da Wanda assim, né? Aí alguém viu e correu lá para ajudar ela. A Wanda ficou esperta, a próxima vez ela já não ia mais sozinha. Eles chamavam segurança, alguém para estar junto. Por quê? Porque às vezes essas coisas acontecem. Muitas vezes quando eu ia fazer libertação, eu já tirava a gravata. Por quê? Porque demônio é sem vergonha. Ele ama a gravata. Ele vê você gravata, ele quer te enforcar. Né? Então eu já tirava porque eu já sabia. Sem falar as camisas que foram rasgadas, tudo isso. Isso por quê? Porque ele resiste. Ele sabe que ele tem que sair e ele vai querer fazer o showzinho dele, como ali. Mas o nome de Jesus, graças a Deus, é infinitamente maior, mais poderoso. Então, após a expulsão, nós temos agora um processo, que é o processo de libertação. Foi o que eu falei, ele pode ser rápido ou demorado. Em alguns casos, ele é muito demorado. E por que é muito demorado? Porque nós precisamos entender que para libertar qualquer pessoa, se faz necessário conhecer a situação, o quê? Presente e passada da mesma. Eu estou nessa situação, mas por que você está? Não sei, então nós temos que saber por quê. O médico, para receitar o medicamento ou pedir o exame, ele precisa saber o básico que você tem. A entrevista, nós temos uma ficha chamada ficha de aconselhamento. A entrevista irá trazer à luz quando e como os demônios entraram na vida da pessoa. Naturalmente, os demônios estão ouvindo a conversa e sabem que a presença deles não é mais oculta e que as suas obras más estão sendo expostas, poderá haver algum tipo de reação. Portanto, o ministrante deverá ficar o quê? Atento. E eu vou te contar algo para você saber. Sabendo como os demônios operam, tal conhecimento ajuda a fechar as portas de uma vez a eles, depois de serem expulsos. Depois dessa primeira conversa, se necessário, preencher a ficha de libertação. Eu estava em Marabá, pregando na igreja da pastora Francisca. E o marido dela me contou um caso. Ele falou assim que ele foi uma certa vez num congresso e o pastor fez um trabalho de libertação nesse congresso. E o pastor chamou os pastores presentes nesse congresso, acho que foi em Manaus, e eu estava na igreja dele em Marabá, no Pará, pregando. E ele disse assim, pastor, eu todo religioso, eu fui orar pelas pessoas, então eu colocava a mão sobre as pessoas e eu fechava os olhos, ó Deus, abençoa essa pessoa. Aí aconteceu uma coisa interessante. Eu fui orar por um rapaz, coloquei a mão sobre ele e fechei os olhos. Eu acordei depois, alguém me abanando, porque ele meteu o pé no meu peito, me jogou assim uns 5 metros, eu meti a cabeça na parede. Eu assim não soube o que aconteceu comigo. Onde estou? No céu? Fui arrebatado? Um anjo me levou?
Ele falou assim, eu achava que a gente, quando fosse orar por uma pessoa, a gente sempre tinha que fechar os olhos. Aí eu disse assim, a gente não fecha olho para orar, irmão. É, pastor, mas eu não sabia. Por que você não veio antes? Falei, porque vocês não me chamaram. Então, às vezes a gente quer ser muito religioso, né? A gente fecha os olhos, ó Deus querido, e tal. Uma vez aconteceu um caso em São Paulo, na Praça da Sé, de um rapaz que foi expulsar um demônio de uma moça. Assim, e ele deu uma bobeira, ela agarrou ele, mas deu uma beijoca nele, irmão. Aí, ela abriu os olhos e falou, consegui o que eu queria. Era demônio mesmo, irmão. Demônio dos quintos dos infernos. Quer dizer, enfim. Isso não é dica para ninguém, tá? Ah, tô endemoniado. Vem cá. Vai tomar uma bifa. Há muitos cristãos que já aceitaram Jesus, estão firmes na igreja e não praticam mais as coisas ligadas a outros deuses, mas mantêm suas vidas e suas casas, coisas do passado que não foram destruídas. Essas coisas nós chamamos de vínculos ou legalidades. Satanás, por causa disso, ele pode trazer opressão, transtornos, tem atrapalhado essas pessoas a viver uma vida de abundância. Então, ele impede que as pessoas tenham essa vida de abundância. Categoria de vínculos ou laços com as trevas são divididos em 4 grandes categorias para facilitar o trabalho de libertação. Independente de quais categorias esses vínculos possam estar, eles podem ter sido ligados à pessoa de forma direta ou indireta. Não conseguiremos ver todos, porém aqueles que conseguirmos analisar com a graça e direção de Deus já nos ajudará. Então, o primeiro ali, qual que é? Leia aí, gente, me ajuda, porque eu estou falando muito. Leia. Então, começa ali, batizar, vai. Exemplo, eu não vou falar tudo isso, não dá. Mas eu vou falar uma, olha para mim. Quem lembra disso aqui, ó? Pelo sinal da Santa Cruz, rogai por nós, nosso Senhor, quem lembra disso? Ok. Olha para mim. Em nome do Pai. Vai, gente. Aonde é o nome do Filho? Não, no umbigo. E eu vou explicar por quê. Em nome do... O que significa isso? Presta atenção. Aqui, aqui, aqui e aqui. O que significa isso? Não é uma cruz. Está vendo? Você não sabe. As pessoas, elas dão legalidades para demônios usando o nome de Deus. Gente, na macumba se abre a Bíblia e lê o Salmo 91. Na macumba. A palavra, ela só tem unção e poder na boca do filho ou da filha de Deus. Consegue entender isso? Então, algumas coisas que nós fazemos, que parecem coisas tão simples, algumas besteiras que nós fazemos. Eu lembro quando era menino, você pegava uma determinada plantinha, aí você falava o nome, eu quero casar com a Benedita. Você jogava para trás, dava 3 pulinhos, falava o nome dela. A miserável nunca me procurou. Ainda bem, né? Então, o que é isso? Simpatia. O que é simpatia? É feitiçaria. É bruxaria. E quando nós, na nossa ignorância, nós podemos usar até o nome de Deus, nós estamos amarrando a nossa alma, nós estamos amarrando a nossa geração, o nosso coração e a nossa vida em um ídolo. E qual é a condenação? O Salmo 115 diz que toda pessoa que vive em idolatria, ela se torna como ídolo, mudo, surdo,
cego, imóvel. E isso são legalidades, vínculos que nós temos com as trevas. E nós chegamos no Evangelho, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos quebrar esses vínculos, nos libertar dessas coisas. Então eu estou dando aqui um exemplo para você. Por que tem casamento que dá legalidade? Porque a pessoa casou com o cônjuge errado. Ele era cristão, que nesses dias eu vi uma moça cristã, ela casou com um pai de santo. Uma mulher, está na notícia, no site cristão. Ela é uma mulher cristã, ela casou. Gente, luz e trevas não podem andar junto. Isso dá legalidade. Para e pensa que estou falando para você. Participar de ordens como marianas, franciscanas, paulinas, agostinianas e tal. Tudo isso aí traz, infelizmente, maldição. Segundo, espiritismo ou feitiçaria. Consagração do nome da pessoa à entidade, principalmente aquela que é feita pelos pais, quando ainda no ventre da mãe. Consagra aquela criança a uma entidade porque é devoto daquela entidade. Nós falamos aqui outro dia que você precisa saber qual é o significado do seu nome. Porque se houver uma maldição, você anula, você quebra. Você abençoa o seu nome. Você abençoa o nome que o seu papai, sua mamãe, seu avô, sua avó deu para você. Você tem que entender isso. Eu dei até um exemplo aqui outro dia, brincando, até tem um irmão na igreja que chama Jorge. Jorge significa fazendeiro desonesto. Nós temos um grande pastor no Brasil, que é o pastor Jorge Linhares. Eu dei outro nome aqui, talvez você chama Lúcio ou Lúcia. Lúcio ou Lúcia, não se ofenda, eu estou falando de coisa que eu pesquisei. Significa Lúcifer. Isso é muito sério, gente. Aparecida, minha irmã chama a caçula Elisandra Aparecida Lemos. O que significa Aparecida? Então nós recebemos às vezes nomes que os nossos pais nos deram e na ignorância. Você não tem que ficar bravo ou brava com seu pai e sua mãe. Fala amém aí, gente. Ah, porque minha mãe não, às vezes achou um nome bonito, mas não pesquisou o significado. Olhe os nomes da Bíblia. Os nomes que o povo judeu dava para os filhos. Sempre levando ao louvor e adoração a Deus. É Daniel, Misael, Ezequiel. Leia lá, Josué, Deus salva. Veja os nomes que são dados a esses homens e mulheres de Deus. Escute isso que eu estou falando para você. Então, muitas vezes a pessoa recebeu um nome e ela nunca orou. Pastor, nunca orei por isso, nem sei o significado do meu nome. Muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa e é um nome novo. Aí eu pergunto assim, o que significa seu nome? 99% das pessoas, sabe que eu não sei? Gente, uma das coisas mais importantes para você é o seu nome. Por quê? Porque a Bíblia diz que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, irmão. Pergunta para quem está do seu lado aí. Você sabe o significado do teu nome? Ok. Consagração à entidade de casas, trabalho, algum membro da família, do umbigo, do dente. Quem aqui, quando era criança, olha para mim, a mãe pegou o dente e jogou em cima da casa. Você vai ficar banguelo. Você já renunciou a isso? Isso é feitiçaria. Nos Estados Unidos guarda-se o dente porque espera a fada do dente vir buscar e dar um dinheirinho. Isso é feitiçaria. Se fosse no Brasil, ia arrancar tudo. Ok. Então, essas coisas, consagração do umbigo, do dente. Às vezes, a criança nasce, o umbigo demora quanto tempo para cair? A pergunta é, o que se faz depois que ele cai com o umbigo? Quem guardou o umbigo? Quem jogou fora no lixo? Quem orou pelo umbigo? Ninguém orou pelo umbigo.
você vai ter problema na sua gestação. Está amarrado? Que é isso? Eu sou homem? Pois é. Vai chegar um momento que as coisas não vão funcionar muito bem. E você vai descobrir que o problema foi do umbigo. E não é brincadeira, isso é muito sério. Eu sei o que eu estou falando para você. Ah, mas eu sou de Cristo. É de Cristo, mas não se arrependeu e não renunciou. Você quer ver? Você é de Cristo, mas você está devendo na loja. Mas é de Cristo. Mas não pagou o dinheiro que pegou emprestado com o cunhado. Mas é de Cristo. O mundo espiritual é a mesma coisa. É de Cristo, mas não pediu perdão e não renunciou. A coisa é tão grave que uma certa vez homens casaram com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. Sabe o que Deus mandou fazer? Divorcia e despede elas. Foi uma choradeira, porque tinham filhos com essas mulheres. E Deus falou, não quero. Tiveram que... Gente, não sei se você já leu esse texto que eu estou te falando. Alianças ímpias que foram feitas e Deus mandou largar. É de Cristo? Então arruma a tua vida. Ok. Festa de Iemanjá, carnaval. O que é carnaval? Festa da carne, enfim. Carnaval, festa pagã onde se honra o deus Dionísio, para os gregos Baco. Daí vem a palavra bacanal, que significa o quê? Devassidão. Ou seja, promiscuidade sexual. Para os romanos. O carnaval da antiguidade era marcado por grandes festas, onde se comia, bebia, participava de alegres celebrações e busca incessante dos prazeres. A palavra entre parênteses é orgias. Um rei era eleito por brincadeira. No Brasil, qual é o nome dele? Momo. Então você vê de onde a coisa vem. E os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que quisessem e as restrições morais eram relaxadas. Então, se nós formos estudar profundamente todo tipo de festa, todo tipo de coisas que nós praticamos, isso vem de séculos passados. E nós achamos que, eu vou levar as crianças na matinê, lá no carnaval, é legal, pastor. Aí fica as crianças, tudo lá, rodando lá, né? Oi, abre alas que eu quero passar. Pois é, vai abrir muita ala aí. Você vai ver só, o que vai abrir na sua vida. Outro tipo de feitiçaria. Amuletos. Rapaz, eu uso essa cueca para jogar. Tem um jogador assim no Brasil, você sabe o que eu estou falando. Eu uso essa cueca na sorte. Toda vez que eu ponho essa cueca, eu faço 2, 3 gols. O que é isso, pastor? Feitiçaria. Você quer ver o que é feitiçaria? Deixa eu dar um... Não tem um ursinho por aqui, né? Vem cá, Dani. Ok. Isso. Isso. Fica quietinho aqui. Ok? O que normalmente os meninos dão para as meninas? Bichinho de pelúcia. Ursinho, gente. Vou perguntar, vocês não dão nada para ninguém nessa igreja, é o povo bom de vaca. O que os meninos normalmente dão para as meninas quando estão assim, os chamanais? Hã? Ok. Por que urso? Porque o urso é o quê? É um animal do capeta, do demônio, do inferno. Que é isso, pastor? Me fala o que é urso na Bíblia. Não, é um animal. Mas o que representa? Então, às vezes, nós damos alguns brinquedos para a criança e a criança começa a conversar com aquele bichinho. Dá até nome para ele. Como é que chama seu ursinho? Christopher.
Aí abraça o Christopher, dorme, Christopher. Ai, mãe, o Christopher não quer dormir. Sabe o que acontece? Gente, isso é muito sério. Sabe o que acontece? Um demônio entra naquele bicho. E a criança começa a ter pesadelo. Começa a ter sonhos eróticos. Criança. Por que nós não damos ovelhinha para as moças, para as meninas, e nós damos ursinho? Porque você não acha ovelhinha para comprar, mas ursinho você acha. Pastor, vou chegar em casa, eu vou rasgar aquele... Por isso que eu sabia que aquele ex-namorado não gostava de mim, desgraçado. Tá bom. Obrigado, filhão. Dá um aplauso pela vida desse meu filhão. Eu não estou mandando você jogar o seu ursinho fora. Senão a pessoa fala, o pastor disse que todo urso é do demônio. Não disse isso. Eu estou dizendo para você que existem coisas que você não estudou e você não aprendeu. E você considera aquilo como algo que te dá sorte. Você se apega àquilo. Você conversa com aquilo. Existem experiências terríveis que eu poderia contar para vocês de crianças que conversam com bonecas. Crianças que já foram até abusadas sexualmente por bonecas. E às vezes as pessoas acham que a gente brinca com essas coisas, a gente não brinca com isso, porque nós sabemos que o diabo pode fazer. Então, o que é isso? É feitiçaria. Eu guardo essa moeda aqui, por exemplo, quem já leu a revistinha do Tio Patinhas? Ele tem uma moeda que é chamada moeda o quê? Por quê? Isso é feitiçaria, gente. Jesus não está no ministério da sorte. Jesus está no ministério da cura, da libertação, da salvação. O ministério da sorte é uma fé falsa que engana muita gente. E às vezes você está assim. Uma fé falsa que você acha que vai dar certo. Não vai. Joga isso fora. Não estou mandando você jogar o ursinho fora. Pelo amor de Deus, você tem um ursinho, abençoa ele, fala, Senhor, isso aqui não é idolatria, é um presente que eu ganhei. Vai que você ganha um presente de seu marido, né? Um ursão, um Zé Colmeia lá, você entendeu? Aí você vai jogar fora. É que nem... Você já leu a historinha sobre o ursinho Puff? Você sabia que... Quem não leu a historinha do ursinho Puff? O ursinho Puff existiu, só que é uma ursa de um circo. Ele não é macho, ele é fêmea. Quem não sabia? Tá vendo? Gosta de urso, mas não lê a história. E sai do Zap Zap, vai ler. Vai aprender alguma coisa na vida. A maioria de vocês não sabia que o ursinho Puff, ele é fêmea. Tem toda uma história. Por quê? O que aconteceu? De onde saiu? Tem a história. Mas não sabe. E acha que o ursinho Puff é homem. Não é. Você entendeu? Então, se o ursinho Puff é fêmea, mas se comporta como macho, o que nós vemos ali? Fica a dica. Está vendo como às vezes uma bobagem que a gente não sabe. É meu, né? Enfim. Consulta. Consulta não, Jesus. Não é consulta. Eu não sou tão tapado assim. Ou melhor, Jesus, não sou tapado. Consulta a mortos, correndo ao cemitério, ou participar de sessões espíritas. Sadraque são espíritos de tristeza gerando morte. Dia 2 de novembro é o dia dos... Não, é o dia da vida, gente. Em nome de Jesus. Banhos espirituais de erva, sal grosso, pipoca, pétalas de flores, moedas. Você já viu aquela história das pessoas jogar moeda nas fontes? Quem já jogou moeda? Você jogou o seu coração e o seu amor lá. Você nunca vai ser feliz no amor. Descobri. Aí, ó, te falei? Descobri agora. Porque você pagou por algo que não se conquista com dinheiro. Amor não se conquista com dinheiro. Como é que se conquista amor? Fala, gente. Como é que você conquista o amor de sua vida? Com muito dinheiro, gente. Não, estou brincando. Amor você se conquista com educação, com respeito, com carinho, com a graça de Deus. É assim que se conquista, com a poesia, com a palavra bonita,
com flores. É assim que se conquista. Amém? Sendo uma pessoa legal, inteligente. Por isso que eu estou falando que você tem que ler. Receber passes, benzimento, fazer simpatia, trabalho em macumba, em cachoeira, tal. Fazer defumação, queimar incenso. Sadraque são pequenos demônios que vivem em cemitérios. O objetivo deles é gerar tristeza até a pessoa morrer. Você já viu casos assim? Olha para mim, casal, muitos anos juntos, morre um cônjuge. Em 40 dias, em 2 meses ou dentro daquele ano, o cônjuge morre também. Quem já viu isso? É esse bicho aqui. Ele vai gerando tal tristeza e desânimo no coração da pessoa que ela abre mão da própria vida. E tem pessoas que quando perde, eu sei que existe um luto, o luto é necessário, Deus deixou o luto para a gente chorar, eu sei que perder um ente querido não é fácil, dói muito na nossa alma, todos nós aqui já perdemos amigos, familiares, dói muito, eu respeito isso com muito amor, tenho muito carinho, muito respeito por uma pessoa que perde um ente querido, só que não confunda luto com um demônio de tristeza. São 2 coisas diferentes. Chore, derrame lágrimas, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu um ente querido, chore, coloque para fora, não segure as lágrimas, não adianta abraçar e falar, não chora. Não, eu abraço e falo, chora. E alguns choram mesmo, e catarreia a gente, pode catarrear, tem problema, pastor é para isso mesmo. Chora, só que entra mês, entra ano, sai ano, a pessoa continua chorando, gente. Não! O Espírito de Deus é o nosso consolador. Consegue entender isso? Então existem pessoas que perderam um ente querido. Eu já conheci uma vez uma senhora que ela ia todo dia no cemitério. Alguém já conheceu? Olha quanta gente. Então você sabe que eu não estou inventando, estou falando a verdade. Todo dia ela ia no cemitério. Até que morreu. Agora não precisa ir mais, né, pastor? Nova era. Jogar búzios, pirâmide. A pirâmide, gente, é um portal. Pirâmide representa morte. Era onde se colocava os faraós falecidos. Pirâmide é portal do inferno, ou seja, eu libero demônios, um exemplo, né, para entrar na minha vida, está amarrado no nome de Jesus, só para você entender. E eu libero demônios, na maioria das vezes, demônios de morte. Cristais, energização, meditação, esoterismo, crença em extraterrestres, que são espíritos do inferno, anjos caídos, gnomos, elfos, duendes, tudo isso. Abertura ou fechamento dos pontos chakras, que são pontos no seu corpo, onde os demônios podem entrar. Prática de medicina alternativa, como acupuntura. Uma vez eu estava ministrando isso aqui em Manaus, aí um senhor levantou a mão e o irmão dele era médico e praticava acupuntura. Eu expliquei para ele, falei assim, olha, existe uma questão espiritual, existe uma questão simplesmente médica. Tem que ver qual das duas seu irmão pratica, tá? Aromaterapia, enfim, é muita coisa para a gente falar. E uma delas é a cirurgia espiritual. Uma que é muito comum no nosso país, você sabe disso. Queridos, são 348 slides. Eu quero só terminar isso aqui, eu vou orar, porque não vai dar para a gente falar tudo hoje. A expressão tratamento espiritual é utilizada para abranger um conjunto de ações terapêuticas e fundamentação religiosa, praticado em centros espíritas e espiritualistas, de umbanda ou afins, que tem como objetivo um auxílio no tratamento de doenças do corpo ou da mente. Apesar de ser estudado desde o final do século XVIII, a eficácia desses tratamentos ainda não pode ser comprovada através de pesquisas científicas. São denominadas de espirituais pelo fato de, segundo afirmam aqueles que praticam esses tratamentos, serem realizados no corpo físico ou no chamado perispírito, por espíritos desencarnados, com eventual auxílio de um médium.
No primeiro caso, no Brasil, por exemplo, ficaram famosas as cirurgias praticadas pela entidade que denomina-se... Esse demônio até hoje continua agindo no Brasil. José Arigó, se você vê como ele morreu e as desgraças que aconteceram com os outros, é coisa tremenda. Aí, seitas e organizações satânicas, Mormons, Testemunho de Jeová, Rosa Cruz, Maçonaria, Igreja Messiânica, Hare Krishna, Budismo, Santo Daime, Espiritismo, Vale do Amanhecer, Telema, Irmandade, Islamismo, Seixonoe, Legião da Boa Vontade, que ligam para a gente pedindo dinheiro, Ciência Cristã, Cientologia, Meninos de Deus chamado A Família, fundador dessa igreja, é uma igreja que denomina-se cristã, ele estuprou a própria filha, de 15 anos de idade, Árvore da Vida, New Life Mission, e por aí vai, gente. Se você foi hipnotizado, fez regressão, artes marciais, existe você já deve ter ouvido falar de Marte. Marte é um Deus caído. Então fala de artes do Deus caído. Tem que ter muito cuidado com o que se pratica. Você já viu normalmente artes marciais, ela é associada a um tipo de dragão, o dragão branco, o dragão não sei das quantas, o dragão voador, tempo de dragão e o dragão, que é representando Satanás. Capoeira, gnose, parapsicologia, yoga, poder da mente, vícios, Halloween. Halloween é terrível, gente. Guardar ou celebrar feriados pagãos, ocultista, livros tais como Paulo Coelho, livro espírita, autoajuda, depende do livro de autoajuda, pode ser uma autoajuda para o demônio entrar na sua vida. Tem que ter cuidado. Livro de vampiro, hoje vampiro é herói, né? Você viu? Hoje vampiro, lobisomem, né? Só Jesus na causa. Magia, feitiçaria, cuidado com os livros de romance, porque normalmente ele envolve sexo, ilude você, começa a estimular você para coisa errada. Revista com material espírita e por aí vai. Halloween, não vou falar sobre Halloween, não vai dar tempo. Nós já passamos das 8, eu queria que você fechasse sua Bíblia, queria que você ficasse de pé, queria que os meninos subissem aqui. Eu quero que pastor Zé, Rosângela, o pessoal que ora conosco, eu já dei as dicas, o pastor José sabe o que tem que fazer. Eu queria que você não segurasse na mão de ninguém. Eu queria pedir para você não ir ao banheiro agora, não ir tomar água. Você vai ver uns irmãos, ou vai perceber, ou entender, ou sentir, ou discernir que vão estar passeando aí. No meio da igreja, para lá e para cá, não se preocupe. Eu quero que você solte as suas mãos. Eu vou falar algumas coisas, você vai repetir. E depois vai chegar um momento que eu vou dizer, não fale nada. Eu queria que você ficasse em silêncio. Porque se você estiver falando quando eu disse que não é para falar, nós vamos orar por você, que a gente vai entender que você está fazendo alguma coisa que não deve ser feita. Solta suas mãos, não segure na mão de ninguém. Não vá ao banheiro agora, não tome água. Mamãe, cuide das crianças. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Repita assim após mim. Pai, em nome de Jesus, se houver em minha vida vínculos, legalidades, daquilo que aprendi nesta noite, no nome de Jesus, eu quero que sejam quebrados, rompidos, em nome de Jesus. Senhor, que a minha casa e a minha geração possam ser abençoadas em nome de Jesus. Eu quero sair daqui hoje renovado, abençoado, transformado em nome de Jesus. Pai, que a unção do Teu Espírito, que quebra, que despedaça
todo jugo vem agora sobre mim. No nome de Jesus, eu recebo a unção, eu recebo a libertação, eu recebo a vida verdadeira, a vida plena, no nome de Jesus. Agora, fica em silêncio, feche os olhos, deixa só Deus agora trabalhar. Eu vou começar a orar e eu vou dar uma dica para você. Se você começar a sentir tontura, se você começar a tremer, se você começar a passar mal, só levante a mão, qualquer mão, levanta a mão. Estou me sentindo mal, levante a mão rapidinho que alguém vai socorrer você. Se alguém que está do seu lado cair, deixa a pessoa no chão, não mexe, que os irmãos vão até ela e vão orar. Feche os olhos, por favor. Em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir a Ti que os anjos de Deus venham nesse lugar. Eu quero anjos de guerra. Eu quero anjos que são anjos ministradores. Eu sei que há pessoas nesse lugar que as suas vidas, Senhor Deus, estão presas, estão amarradas. Há pessoas, Senhor, neste lugar que tem vínculos, legalidades com a sua geração. Há pessoas que estão nesse lugar que o seu casamento, sua família, sua casa não consegue vencer, não consegue prosperar, não consegue ir para frente, não consegue caminhar. E neste momento, Senhor, eu entro em uma guerra, uma batalha espiritual contra todo espírito maligno que tem amarrado a vida dessa pessoa. Eu entro agora em uma guerra contra o espírito que coloca, Senhor Deus, maldição. Maldição que vem passando de pai para filho. É aquilo que nós chamamos de hereditária. É a miséria, a pobreza, é o vício da bebida, é o vício das drogas, é o vício do cigarro. Eu entro agora, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, e eu entro agora em guerra contra demônios que são espíritos de enfermidades. Colocam, Senhor Deus, pressão alta, pressão baixa, diabetes. Coloca problemas, Senhor Deus, no corpo. Demônio que se alojou na coluna dessa pessoa. E esse meu irmão, essa minha irmã, vive com dores nas costas. Eu entro na Tua presença agora em nome de Jesus, Pai, contra todo espírito de dor, de doença, de enfermidade. Eu entro na Tua presença agora, Pai, em nome de Jesus, contra todo espírito, Senhor Deus, de vício. E eu começo agora em nome de Jesus a dar um comando, a dar uma ordem agora. Todo demônio que está alojado, que está oculto, que está escondido, todo demônio de medo, todo demônio de angústia, de opressão, de depressão, todo espírito maligno que veio para roubar, matar e destruir, todo espírito maligno que veio para destruir a casa, a família, o casamento, as finanças, o trabalho, todo espírito maligno que se alojou na vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, todo demônio que vem à noite e coloca medo, pesadelo, todo demônio que vem à noite e coloca insônia nessa pessoa, todo demônio que vem à noite faz com que essa pessoa tenha os mais terríveis tipos de sonhos, tenha os mais terríveis tipos de pesadelo. Eu entro agora na Tua presença em nome de Jesus agora, e eu digo agora, você demônio que diz que é o terror noturno, você que gera medo na alma, na mente e no coração dessa pessoa, você espírito maligno que diz que essa pessoa é sua e você está aí há gerações, em nome de Jesus eu dou uma ordem para você agora, eu dou um comando agora em nome de Jesus, eu digo, sai dessa pessoa agora, sai da alma dela, sai da mente dela, sai do coração dela, sai em nome de Jesus agora. Se estiver passando mal, pode trazer aqui para frente, traga aqui na frente, nós vamos orar, vamos ministrar. Em nome de Jesus, eu entro agora no mundo espiritual, no mundo de Deus. Em nome de Jesus, força maligna que tem escravizado essa pessoa, força maligna que tem escravizado esse homem, essa mulher, força maligna que tem escravizado essa menina, esse rapaz.
Traz para frente. Caiu, traz para frente. Ajuda ali que caiu ali à direita. Em nome de Jesus, força maligna que escravizou a alma dessa moça, desse rapaz. Força maligna que escravizou essa pessoa no lesbianismo, no homossexualismo. Força maligna do engano que escravizou essa pessoa na mentira. Força maligna que escravizou essa pessoa no engano. Força maligna que veio e encantou essa pessoa. Espírito maligno, agora eu estou dando uma ordem para você, onde quer que você esteja agora. Espírito de medo, espírito de opressão, espírito que acorrentou essa pessoa na macumba, na feitiçaria, espírito maligno que entrou na alma desse homem, espírito maligno que faz com que essa pessoa brigue em casa, espírito maligno que faz com que essa pessoa tenha crises de raiva, crises de nervo, espírito maligno, eu dou uma ordem para você agora, eu dou um comando agora em nome de Jesus. Solta esse homem, solta essa mulher em nome de Jesus. Espírito de violência, você faz com que essa pessoa fique violenta, você faz com que essa pessoa fique irada, você faz com que essa pessoa fique desesperada. Solta agora em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem para você agora, onde quer que você esteja oculto, onde quer que você esteja escondido, onde quer que você esteja agindo e atuando, solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus. Vamos, demônio, você entrou nessa casa, você entrou nessa família, você entrou na vida dessa pessoa, você entrou nessa alma, você entrou nesse coração, em nome de Jesus. Solta o coração dessa pessoa, solta agora em nome de Jesus, solta agora em nome de Jesus. Solta, 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 solta agora. Força do inferno, em nome de Jesus, eu vou quebrando você, eu vou quebrando as maldições que tem vindo de geração em geração, eu vou quebrando agora em nome de Jesus. Eu tenho poder, eu tenho autoridade de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem. Não adianta você ficar mais oculto, não adianta você ficar mais escondido, não adianta você ficar mais nessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem para você, demônio, eu estou dando uma ordem para você. Solta, 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 solta essa pessoa, solta em nome de Jesus, solta esse homem, solta essa mulher, solta essa criança. Você demônio que está lá na escolinha, você demônio que está na mãe, você que está na criança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, solta essa criança, solta essa criança, solta, solta esse filho, solta essa filha, solta em nome de Jesus, solta esse filho, solta essa filha agora, solta essa criança agora. Eu estou dando uma ordem para você, em nome de Jesus. Abra os olhos. Abra os olhos. Olha para mim. Olha para mim. Se você... Olha para mim, olha para mim. Você está sentindo tontura. Você está tremendo. Pastor, estou tremendo. Você está se sentindo mal. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Já. Rapidinho. Você está sentindo tontura? Pastor, eu estou passando mal. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos ministrar. Estou sentindo uma coisa estranha aqui no meu corpo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Vem aqui. Você que está aqui à frente, não é para você orar. Você vai receber a oração. Mais alguém? Solta suas mãos. Você que está aqui à frente, fecha os olhos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Admar. Em nome de Jesus. Pastor Wellington, ajuda a orar aqui. Pode orar. Pode fazer oração. Pode orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ação do inferno. Toda ação do inferno. Toda ação do inferno. Toda ação do inferno agora. Eu paraliso em nome de Jesus. Toda ação do inferno, eu paraliso agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está atingindo essa pessoa, todo espírito maligno que está atuando na vida dessa pessoa, eu começo a paralisar agora toda aliança que foi feita, toda aliança que foi feita na geração, toda aliança que foi feita pelo pai, pela mãe, pelos antepassados. Agora eu entro agora numa batalha espiritual em nome de Jesus. Eu começo a quebrar todo vínculo agora, todo vínculo maligno agora eu começo a quebrar agora. Eu vou quebrando em nome de Jesus. Eu vou tirando a força, eu vou tirando a força dos demônios, eu vou tirando a força das alianças, eu vou tirando toda a força maligna agora. Eu digo: Satanás, você que entrou nessa vida, Satanás, você que entrou nessa casa, você que entrou nessa família, você que entrou na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, em nome de Jesus, sai dessa moça, sai desse rapaz, sai dessa criança agora, sai dessa família agora, em nome de Jesus. Força do inferno, força maligna agora, eu estou mandando, eu estou ordenando, eu estou exigindo pelo poder de Deus agora. Solta em nome de Jesus, solta essa casa, solta essa família agora, solta esse homem, solta essa mulher agora, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu. Cássio, dá mais volume aí que o pessoal não está me ouvindo. Aí atrás, levante as mãos para o céu. Levante sua mão para o céu. Diga: Senhor, põe unção na minha mão. Mais forte, diga: Senhor, põe unção na minha mão. Põe autoridade nas minhas mãos. Põe a mão sobre o seu peito. Põe a mão sobre o seu peito. Feche os olhos agora. Põe a mão sobre o seu peito. Feche os olhos. Feche os olhos. Põe a mão sobre o seu peito. Comece a falar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Você que é batizado do Espírito Santo, comece a orar em línguas. 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 Isso, feche os olhos. Em nome de Jesus agora, eu dou uma ordem, eu dou um comando agora. Onde houver um espírito maligno agora, onde houver um espírito maligno oculto, onde houver um espírito maligno escondido, onde houver um espírito maligno operando e atrapalhando a vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, dessa criança, onde houver um espírito maligno agora, eu estou mandando agora, pode cair por terra agora em nome de Jesus. Você por muito tempo, por muitos anos ficou oculto, ficou escondido, ficou na vida desse homem, na vida dessa mulher, ficou na vida dessa pessoa, e você agora vai ter que sair, porque a luz de Deus veio, o poder de Deus veio, a unção de Deus veio. Em nome de Jesus, solta essa moça, solta essa criança, solta esse rapaz, sai da alma dessa pessoa. Eu quebro agora esse vínculo, eu quebro agora esse vínculo, eu quebro agora essa maldição, eu quebro agora essa maldição, eu quebro agora essa maldição. Sai daí, demônio, sai daí, demônio, sai daí, principado, sai daí, potestade, sai daí, força maligna. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Sai daí, força do inferno, sai daí, força do inferno, sai daí. Você ficou oculto, você ficou escondido, você ficou nessa casa durante muitos anos, passaram-se anos e mais anos e mais anos, e você ficou oculto, você ficou escondido, mas agora eu arranco você daí, eu arranco você daí, demônio, eu arranco você daí, opressão, eu arranco você daí, depressão, eu arranco você daí, tristeza, eu arranco você daí. Em nome de Jesus, você faz essa pessoa chorar,
você faz essa pessoa se desesperar, você faz essa pessoa pensar em morte. Espírito de suicídio, sai daí, miserável, sai daí, miserável, sai daí agora. Espírito de morte, sai daí. Espírito que vem para roubar, para matar, para destruir, sai daí agora. Em nome de Jesus, eu tiro a tua força, eu tiro a tua autoridade, eu tiro o teu poder agora. Eu estou matando, eu estou ordenando, eu estou exigindo pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, você não vai ficar mais nessa vida, você não vai ficar mais neste corpo. Em nome de Jesus, eu quebro os vínculos, eu quebro alianças, eu quebro vínculos, eu quebro alianças, eu quebro agora a sua força, eu quebro a sua autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai dessa alma, sai desse corpo, sai da mente dessa pessoa, sai das pernas dela. Você coloca dor nas pernas, você coloca dor nos braços, você coloca dor na coluna, você subiu na coluna desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, você está alojado aí. Sai daí, preto velho, sai daí, preta velha, sai daí, pomba gira, sai daí, tranca rua, sai daí, muro do cemitério, sai daí, Exu da morte, sai daí, Maria Mulambo, sai daí agora, sai daí em nome de Jesus, sai desse corpo, sai dessa alma, sai dessa mente, sai dessa pessoa, sai desse pensamento, sai desse sentimento, sai agora desse, em nome de Jesus, desse corpo. Eu estou dando uma ordem, eu estou dando uma ordem. É você, Maria Padilha, é você mesmo que sai. Solta essa pessoa, solta! Em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Espírito Santo, solta, 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 solta. Espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, sai desse corpo miserável, sai desse corpo. Você coloca briga dentro de casa, você coloca divisão, você coloca dissensão, você coloca medo, você coloca contenda. Espírito de vício, é o vício da bebida, é o vício do cigarro, é o vício das drogas. Sai desse corpo, sai desse corpo, sai dessa alma, sai dessa mente. Sai demônio, sai demônio, sai demônio. Você leva essa pessoa ao vício da maconha, ao vício das drogas, ao vício da bebida, ao vício do cigarro, ao vício do jogo. Sai, miserável daí. Eu tenho poder, eu tenho autoridade contra você. Jesus me deu poder e os anjos de Deus estão aqui ministrando. Então eu ordeno, eu exijo, sai. Sai daí, espírito de fornicação, espírito de adultério, espírito de lesbianismo, espírito de homossexualismo, espírito de confusão na alma, confusão mental, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai desse corpo, em nome de Jesus. Diga assim comigo, toda a igreja: eu confesso, eu proclamo e eu decreto liberdade em Cristo Jesus. Diga: liberdade no nome de Jesus, liberdade com a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, no nome de Jesus. E todos digam amém. Digam graças a Deus. Abra os olhos. Presta atenção. Nós vamos continuar ministrando. E já são quase 8 horas e 30 minutos. Se você tem alguém aqui, espere aí que nós vamos orar por todo mundo e vamos liberar. Mas se você quiser voltar para casa, eu vou te abençoar. Amém? Semana que vem, nós vamos continuar o nosso seminário e vamos continuar a oração. O mês todo nós vamos fazer esse tipo de oração. As pessoas estão bem aí no seu meio. Você começa a orar e você vê que ela tem um espírito maligno na vida dela. E Deus vai fazer muita coisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Então não perca os domingos, que vai ter domingo que eu vou fazer algumas coisas aqui, você vai perder. Levante sua mão bem alto, vou te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Diga assim: em paz eu vim e em paz eu volto, no nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor por isso. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Bom domingo para você, boa semana. Não venha aqui na frente não, por favor. Deixa o pessoal ser ministrado. Não passe aqui para frente, por favor. Boa semana para você. Bom domingo. Dias de vitória, de alegria para você. Vai com Deus. Todas as alturas, onde ouço sua voz, fala de sua justiça, pela minha vida. Jesus, este é teu sangue.